Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula remota. Bora lá! Pega seu material e vamos estudar. Bom, na nossa última aula, falamos um pouco sobre a Revolução Inglesa. Revolução Inglesa. E vimos que cada governo que mudava fechava parlamento, abria parlamento. Fechava parlamento, abria parlamento. Parlamento faz o que o governante quer, tá feliz. Não faz, fecha parlamento, né? Então, nós vimos que era uma situação muito difícil, né? Para a população, porque eles não tinham representantes. E quando esses representantes podiam estar, assim, agindo a favor deles, o governante fechava o parlamento. Então, eles ficavam sem representação. Será que no Brasil isso já aconteceu alguma vez? O que vocês acham? Vocês acham que no Brasil o nosso parlamento sempre foi livre para poder decidir, fazer as leis? Ou vocês acham que o governo em algum momento interferiu de alguma forma? Vamos descobrir? Bora lá então. Então, na apostila de vocês, é na página 39, vocês têm um texto conectando. E nós vamos ler um pouquinho, eu vou comentar com vocês e explicar. Então, vamos lá, depois a gente vai ter uma atividade para fazer aqui. O Estado construído após a Revolução Inglesa pode ser considerado o primeiro Estado liberal da Europa. Estado liberal? O que é um Estado liberal? Estado aqui, gente, é no sentido de governo, tá? E liberal, vamos descobrir, está ligado ao liberalismo, né? Então, ó, o liberalismo político é uma doutrina que tem suas origens nas aspirações da burguesia inglesa e foi teorizado pelo filósofo inglês John Locke. John Locke, quem será esse tal, né? Vamos descobrir? Vou mostrar ele para vocês, quer ver? Ó, esse aqui é o John Locke. Simpático, né? Também acho. Então, vamos continuar aqui. Então, ó, é um filósofo inglês, né, que ele fez a teoria do liberalismo. Na esteira da Revolução, Locke defendia as liberdades individuais como direito natural do homem, ou seja, os homens nascem com esse direito e não podem ser separados dele. Então, o que Locke dizia, né, na sua teoria? Olha, a liberdade individual, as pessoas nascem com elas e ninguém pode tirar esse direito delas. Interessante, né? Nascemos livres e somos livres. Então, vamos continuar lá. Ó, o Estado para Locke, Estado aqui no sentido de governo, tá? Deveria assegurar aos indivíduos paz e segurança para que pudessem tocar seus negócios. Para tanto, deveria representá-los por meio de governantes escolhidos pela própria sociedade, né? Quando o próprio povo escolhe seus governantes. Como vimos na sessão aquecendo, o poder legislativo deteria para Locke o poder soberano em um Estado, pois é o que melhor representa as aspirações da sociedade. Então, vejam bem, Locke dizia que o legislativo ele deveria ter o poder absoluto. O legislativo, gente, é o poder que faz as leis. O nome já diz, legislativo, leis, ele faz leis, né? Bom, continuando. Atualmente, é comum que os países democráticos adotem, com algumas variações, o princípio do poder legislativo. O que compõe o poder legislativo? Ó, composto do Senado, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas Estaduais
e das câmaras de vereadores municipais, como principal instrumento de representação dos interesses da sociedade. Entretanto, no Brasil e no mundo, em diferentes momentos, o poder legislativo enfrentou inúmeras dificuldades políticas. Em nosso país, por exemplo, segundo o apontamento da própria Câmara dos Deputados, o parlamento brasileiro foi interditado pelo menos 18 vezes nos últimos 200 anos. Gente, olha que coisa! Eu havia perguntado para vocês no início, será que o Brasil passou por isso? Será que o Brasil teve o seu parlamento fechado, né? O que é o parlamento, né? O que forma o parlamento? É o poder legislativo, é aquele grupo de pessoas que elaboram as leis. Ele é composto pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, deputados estaduais e federais, né? E a Câmara de Vereadores, no município. Então, nós tivemos o legislativo, né, o parlamento brasileiro, fechado por 18 vezes. É muita coisa, né, gente? Vamos saber o porquê que isso aconteceu. Bom, e outra coisa, ó, liberalismo é quando o indivíduo tem a sua liberdade garantida, né? E tem o direito de escolher os seus governantes, e esses governantes devem assegurar essa liberdade individual de cada um. Bora lá, então. Então, ó, em maio de 1823, 8 meses após a independência, começa a primeira experiência parlamentar brasileira, com a instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, com a tarefa de elaborar a primeira Constituição do país. Sabem o que é uma Constituição? A Constituição é aonde estão compiladas, né, agrupadas todas as leis que regem o país. Olha que legal! A gente tem um livro chamado Constituição, onde estão ali todas as leis que regem o país. Legal isso, né? Então, Dom Pedro, né? Dom Pedro I, ele convocou essa Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil para fazer a primeira Constituição do país. 6 meses depois, em confronto com os deputados, o imperador Dom Pedro I dissolveu a Assembleia, mandou prender e exilar alguns deputados e criou um Conselho de Estado para redigir a Constituição, que outorgou em 1824. Então, vejam bem, Dom Pedro, gente, queria que os constituintes fizessem a Constituição, a lei, atendendo seus interesses. E, na verdade, os constituintes tentaram diminuir o poder dele. Ele ficou muito bravo e rapidamente desfez o parlamento, né? A Assembleia Constituinte. Essa foi a primeira das 18 vezes que o parlamento brasileiro foi dissolvido ou fechado por enfrentar ou incomodar os mandatários do poder. Dom Pedro I chegou a incluir na Constituição o poder de dissolver o parlamento. Era o poder moderador. Olha, gente, ele chegou a colocar um poder exclusivo para ele, aonde ele tinha todos os poderes, que era o poder moderador. No Segundo Império, o parlamento foi dissolvido 11 vezes por Dom Pedro II. Sempre que o embate entre conservadores e liberais, que eram os políticos da época, né, dois partidos, conservadores e liberais, ou entre os legisladores e o governo, né, atingia um grau considerado elevado demais pelo imperador. Então, toda vez que eles atingiam lá um grau de desentendimento muito grande, lá ia Dom Pedro II e fechava o parlamento. Mas não parou por aí, né? Aí a gente teve a proclamação da República e vem Deodoro. Então, olha lá. A proclamação da República em 1889 representou inicialmente o fortalecimento do parlamento. Foi convocado um congresso constituinte para preparar a primeira Constituição republicana.
que entrou em vigor em 1891. Entretanto, em 3 de novembro daquele ano, novamente o parlamento seria fechado pelo primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. Entre as justificativas, o presidente apontou as restrições do Congresso, as reformas econômicas que ele pretendia realizar. Então, vejam bem, ele queria realizar algumas modificações, algumas reformas econômicas e o parlamento não aprovou. E o que aconteceu? Fechou o parlamento. Não posso por mais tempo suportar esse Congresso. É de mister que ele desapareça para a felicidade do Brasil, afirmou o governante, né, para justificar a atitude dele. A tentativa de golpe não funcionou e Deodoro foi forçado a renunciar em 23 de novembro. Aí veio a era Vargas. Getúlio Vargas fechou o Congresso 2 vezes após a Revolução de 1930, então chefe do governo provisório. Vargas baixou o decreto em 11 de novembro, dissolvendo o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas dos Estados e as câmaras municipais. Pressionado pela Revolução Constitucionalista de 32, Vargas se viu forçado a reabrir o Congresso. Mas ele não se deu por vencido, né? Em 10 de novembro de 37, Vargas deu um golpe de Estado, instituindo a ditadura do Estado Novo. Fechou o Congresso de novo e outorgou uma nova Constituição de cunho autoritário. Os trabalhos legislativos ficaram suspensos por 9 anos e nós tivemos uma ditadura, até 31 de janeiro de 46. Em pronunciamento por rádio, fez críticas ao regime democrático que tantos males vinha causando e ao Congresso que nada produzia e criava dificuldades às iniciativas do governo. Então, ele fechou e impôs uma ditadura. Gente, uma ditadura é quando parte da liberdade do povo é cerceada, é cortada, né? E nós tivemos vários momentos de ditadura em que o parlamento foi fechado. Bom, aí veio a ditadura militar. Durante a ditadura militar, de 64 a 85, o Congresso foi fechado 3 vezes. O ato institucional número 2, chamado de AI-2, deu ao presidente da República o poder de decretar o recesso do Congresso. E nesse período, o presidente tinha a prerrogativa de legislar. Isso quer dizer o quê? Que o presidente podia elaborar leis. E, na verdade, não é essa a função dele. O presidente ele não elabora leis. Ele pode propor um projeto de lei, mas quem elabora e quem aprova é o Congresso, tá? É o parlamento. No caso da ditadura militar, o presidente elaborava as leis. Ele podia fazer isso. Em 20 de outubro de 66, o Marechal Castelo Branco decretou recesso por 1 mês para conter um agrupamento de elementos contra-revolucionários que tinha se formado no Legislativo, com a finalidade de tumultuar a paz pública. Eles davam umas desculpas bem esfarrapadas, né? E acabavam tirando, né, os legisladores, o parlamento, de circulação, né, de funcionamento. Em 13 de dezembro de 1968, o Marechal Costa e Silva baixou o AI-5. Terrível foi, gente, fechando o Congresso para combater a subversão e as ideologias contrárias às tradições de nosso povo. Então, vejam bem, eles achavam que toda pessoa que fosse contrária ao governo era visto como um subversivo, né? Então, essas pessoas eram presas e aí eles fecharam o Congresso também. Gente, o nosso tempo vai acabar dessa aula, eu vou parar e a gente volta com outro vídeo, tá bom? Então, eu vou encerrar agora e a gente continua mais um, tá bom? Até daqui a pouco.